There's revival and it's spreading like a wildfire. Bom dia! Estamos então iniciando mais uma semana. A nossa segunda-feira já começou e nós estamos aqui para passar um pouquinho de tempo juntos, para meditarmos sobre aquilo que a palavra tem, sobre as suas promessas e como podemos melhorar as nossas atitudes, como podemos melhorar o nosso comportamento com base no que a palavra tem nos ensinado, amém? Hoje nós vamos falar sobre incentivar no meio da discórdia. Como assim, né? O que eu tô querendo dizer com isso? Como incentivar uma discórdia? Não é bem exatamente isso que eu estou querendo propor aqui. E com base na nossa palavra do Senhor, eu quero que vocês me acompanhem lá em Provérbios capítulo 15, verso 1, que diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Nós vemos por base desse lindo Provérbios aqui algumas reações comportamentais, algumas respostas, vamos dizer assim, algumas respostas de comportamento com base no meu estímulo. O que isso significa? Que se eu der uma resposta calma, o comportamento, a consequência dessa ação vai ser então uma fúria desviada, né? Desvia a fúria. Mas se a minha palavra for ríspida, se o meu comportamento for ríspido, eu vou ter uma resposta então com despertamento da ira. Então as minhas atitudes, o meu comportamento também vai incentivar a resposta do comportamento de outra pessoa, né? A gente tem aquela lei da física que diz que para toda ação tem uma reação, né? Não muda muito a lógica aqui nesse exemplo. Então, com base do meu comportamento, eu vou ter uma resposta, tá? E ela vai ser boa ou ela vai ser ruim. Mas o que nós queremos conversar aqui hoje? Sobre o que nós vamos meditar aqui hoje? Que é possível, sim, eu incentivar uma comunicação aberta, uma comunicação muito sincera, em meio a uma discórdia. Mas não é uma discórdia que você está pensando, né? Uma briga, uma discussão. É quando os pontos de vista aqui estão se divergindo, a gente não consegue chegar num consenso, cada um tem uma opinião, mas por mais que o meu cônjuge tenha uma opinião contrária à minha, ao invés de querer que ele se cale e pare de falar simplesmente porque ele não concorda comigo, pelo contrário, eu o incentivo a comunicar-se comigo, colocando as suas emoções, as suas ideias, o que ela está pensando. Isso sim é incentivar em meio à discórdia. É nesse ponto de vista que nós queremos chegar. Então, você sabe incentivar o seu cônjuge a falar quando vocês estão discordando sobre algum assunto? Você sabe incentivar ou você quer mais é que ele feche a boca, que ela feche a boca e não coloque o seu ponto de vista porque na tua concepção aquilo que ele ou ela está falando é um absurdo, né? Então hoje nós queremos aqui estar realmente meditando sobre essa atitude que não é nem um pouco legal, né? A gente sabe que dentro do casamento são opiniões diferentes, nós somos criados de formas diferentes, vamos ter ideias diferentes, nem sempre vamos estar concordando, mas é necessário que mesmo que há uma discórdia, um possa ter a liberdade de colocar o seu ponto de vista sem que o outro venha estar confrontando ou até mesmo julgando, né? Por exemplo, a esposa coloca para o seu esposo: aquele seu comportamento me deixou muito triste, eu não gostei daquela sua atitude. O que o cônjuge vai fazer, né? Se ele realmente não sabe incentivar a sua esposa a falar, ele não, automaticamente vai se colocar numa posição de defensiva e vai tentar se justificar, vai tentar se defender. Mas, numa conduta racional aqui, ele pode simplesmente agradecer por ela estar sendo sincera e dizer: eu fico muito feliz quando você coloca, né, fala com respeito ao que você está sentindo, ao que você está pensando. Eu não gosto de te ver triste, então agora eu entendo a razão do porquê você estava se sentindo assim.
né? Então, não buscar justificativas, mas estimular para que ela venha continuar falando quando algum comportamento não está correto ao seu modo, né? E aquilo, de certa forma, traz uma tristeza ou até mesmo até uma certa raiva, né? Mas o fato de você não concordar não significa que você deva silenciar a outra pessoa ou calar a outra pessoa. Pelo contrário, você precisa saber que comportamentos que você faz que fere o outro, que esteja magoando o outro, para que você não venha estar repetindo mais. E você só vai saber se o outro cônjuge comunicar. Mas o outro cônjuge só vai comunicar se você dar essa abertura para ele, né? Ou para ela. Se você puder dar essa porta aberta para que haja essa comunicação. Então, para que haja essa comunicação, né? O que nós precisamos investir? Como que nós devemos agir? Então, nós precisamos realmente entender o que a outra pessoa está pensando, o que ela está querendo dizer, né? Então, você ouça com atenção o que a outra pessoa está dizendo, tente entender os motivos dele ou dela, né? Tenta realmente se colocar no lugar da outra pessoa. Isso é empatia, é ouvir com empatia. Lembra dos nossos devocionais anteriores? Então, tentar se identificar com a sua dor, não achar que aquilo é bobagem, porque, né, tá fazendo cena, fazendo tempestade num copo d'água. Não, tenta entender a outra pessoa, né? Há uma razão por trás daquele comportamento, do porquê que a feriu, e muitas vezes está relacionado com o seu passado, né, com a sua infância, muitas vezes, mas tenta entender a dor do outro, né? Não ficar contestando o tempo todo, e entender as suas tristezas, né? Então, a gente vê assim que palavras de julgamento, aonde vem um certo confronto, vai fazer com que a outra pessoa se sinta irada, muitas vezes com raiva, e não vai aqui abrir espaço para esse diálogo que nós estamos conversando, né? Vai abrir para uma discussão e não para uma conversa racional, uma conversa totalmente direcionada com um propósito. Então, esses diálogos com confrontamentos, eles realmente distorcem totalmente a nossa intenção aqui de uma conversa racional, uma conversa com propósito, né? Então, tenha em mente que oferecer uma resposta gentil, ela vai incentivar uma resposta gentil, como o nosso versículo aqui fala, né? Que a calma, ela desvia o furor. Então, se eu der uma resposta gentil, consequentemente, eu vou ter uma resposta também. Eu vou ter vou incentivar uma reação gentil também. Que nesse tempo nós realmente possamos responder com calma ao nosso cônjuge, né? Ter humildade para reconhecer, e que nós possamos estar sempre aberto a essa comunicação. Por mais que eu não concorde, mas que eu realmente incentive o meu cônjuge a estar falando o seu ponto de vista, para que através dessa comunicação eficiente possa ter resultados e frutos muito bons no futuro, amém? Que Deus abençoe você nesse dia, tenha uma ótima semana e nos encontramos aqui na quarta-feira em nome de Jesus. I've got no